dia, queridos! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao devocional Temor e Tremor. A mensagem de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 35 ao 40, comigo, Tiago Mendes. Mas antes de começarmos, dê seu like, compartilha, curte nossa página, nos apoie para que esse estudo, esse devocional, essa obra, ela continue crescendo e alcançando muitas pessoas para Cristo. Mas antes disso tudo, faremos uma breve oração. Meu Senhor e meu Deus, graças te damos, ó Pai Celeste, porque Tu és bom e misericordioso, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, e eu te peço, prepara o coração dos ouvintes, prepara o meu, para que a mensagem ela possa penetrar no nosso coração e germinar e dar frutos, que a gente possa compreender a mensagem do Evangelho. Te entrego, Senhor, aqui a vida de cada membro do devocional, cada amigo que contribui, que colabora, que traz a sua mensagem ou que ajuda que compartilha, cada ouvinte que nos acompanha diariamente. Te entrego, Senhor, essa mensagem de hoje e o restante da semana, para que nós possamos aprender um pouco mais a Tua palavra e servir ao reino dos céus. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso texto de hoje, lá em Atos, a continuação aqui, já estamos na segunda viagem missionária de Paulo. E aí, ao longo desse capítulo, onde Paulo viaja com Silas, a gente vai ver que ele já fez algumas transformações na vida das pessoas por onde eles vão passando. O Espírito Santo vai transformando. E aí a gente acompanhou a conversão de Lídia, lá em Filipos. A gente acompanhou a libertação de uma escrava que era atormentada por um espírito maligno, por um espírito... e ela é liberta em nome de Cristo. A gente acompanhou a conversão também do carcereiro, que iria tirar a vida, porque viu que seus prisioneiros haviam fugido, né? E aí Paulo e Silas se apresentam e impedem que ele faça aquele ato e dizem que eles estão aqui, estamos aqui. E aí a gente viu essas coisas acontecendo, a gente acompanhou nos devocionais anteriores e o Espírito Santo agindo e transformando e usando essas pessoas, Paulo e Silas, para levar a mensagem do Evangelho e mudar as vidas das pessoas. É isso que nós também devemos fazer. Continuar levando a mensagem do Evangelho. Fale do Evangelho para onde você tiver oportunidade. Fale de Cristo, fale das maravilhas que Ele fez por você. Fale da transformação na sua vida a partir do momento que você veio a servir a Cristo. E o Espírito Santo habita em ti e te transforma e te tira as vendas dos seus olhos e você passa a enxergar, passa a discernir sobre o pecado, passa a ter poder para escolher não pecar, deixa de ser um escravo do pecado. Isso tudo acontece por meio de Cristo Jesus e pelo seu Espírito Santo, né? Espírito Santo de Deus que é derramado para ser o nosso auxiliador, o nosso consolador, né? E aí Paulo e Silas vão levando essa mensagem. E aí a gente chega já no final do capítulo 16, que diz assim, a partir do verso 35. Acompanha aí na sua Bíblia. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal algum, e nos lançaram na prisão. Agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Verso 38. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Nós vimos aqui que mesmo eles tendo feito tamanhos sinais milagrosos em nome de Jesus,
mas por defenderem sua fé e pregarem o evangelho, eles foram presos, eles apanharam, foram açoitados e lançados na prisão. E aí, depois do sinal milagroso, um sinal natural que Deus envia para libertar estes homens da prisão, que é aquele terremoto, os magistrados, né, os líderes, meio que ficaram receosos, com medo, e disseram: não, vamos libertar logo esses homens, manda eles ir embora, manda eles saírem daqui e liberta esses homens, pelo amor de Deus. E aí, Paulo, quando essa ordem chega, Paulo, não, negativo. Como é que é? Nos prendem, nos açoitam, fazem tudo isso. E agora que a gente se pronuncia que é cidadão romano, vocês querem nos mandar embora e esconder as transgressões que vocês fizeram? Negativo. Por que não nos questionaram sobre a nossa cidadania? Ou nos deram o benefício da dúvida com relação ao que estávamos pregando para que vocês ouvissem a palavra também? Mas não, criticaram, nos levantaram como seita e nos prenderam mesmo quando nós estávamos fazendo o bem, libertando pessoas, por exemplo, né, como a escrava que foi liberta de um espírito. E aí, no meio dessa confusão toda, Paulo diz que não vai sair. Não é assim não. Precisamos que os magistrados venham até aqui e falem conosco, eles mesmos. Então, Paulo, ele era muito corajoso, impetuoso, porque ele recebeu esta força, né, de ser impelido pelo Espírito. Ele já era assim quando ele era perseguidor, né, quando ele era da ordem dos fariseus. Então, Deus usa este homem com essas características, com esses dons e talentos, e o transforma para a sua obra, para o reino do Espírito Santo, para o reino de Jesus Cristo. E aí Cristo transforma e ele passa a ser um homem pregador do Evangelho, corajoso, que viaja, que enfrenta e passa por muitas perseguições e tribulações. Então aqui a gente aprende um pouco com Paulo que nós devemos ser ousados também e que nós devemos conhecer nossos direitos. Muitas vezes nós vivemos sem conhecer nossos deveres e direitos, né? A gente só aprende aquilo que nos permitem aprender, aquilo que nos é colocado na escola. Não, vá atrás de mais, busque aprender. Tem muitas coisas que elas não são repassadas para que continuemos vivendo na ignorância. Não, o conhecimento liberta, nós aprendemos isso na palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que nós possamos buscar aprender mais de Deus, principalmente, aprender da Bíblia, manusear bem a palavra de Deus, estudar, meditar nela cada dia, como estamos fazendo no Devocional Temor e Tremor, como você está fazendo, amado ouvinte, nos acompanhando diariamente. Aprendendo um pouco mais na palavra de Deus. E também devemos aprender do direito humano, dos nossos deveres, das nossas obrigações e dos direitos que temos. Paulo aqui, ele não foi nenhum bobinho e nem fugiu com medo. Estamos livres, vamos sair daqui rápido. Não, ele ousou enfrentar os magistrados e fez valer o direito que ele tinha como cidadão romano. Então, queridos, nós não estamos aqui para arrumar contendas, mas os servos do Deus Altíssimo, eles não são pessoas sem conhecimento, ou pessoas medrosas, ou pessoas tolas. Não. A sabedoria, que é o conhecimento da palavra de Deus, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o Espírito Santo que foi derramado sobre todos nós, que servimos a Cristo, que nos convertemos, que professamos a nossa fé e que caminhamos com o Senhor,
Ele nos dá ousadia e coragem. E é isso que devemos fazer. E é isso que devemos usar esse conhecimento também para aprender e usar o nosso direito. E aí os magistrados se viram obrigados a irem lá falar diretamente com Paulo. E Paulo, né, eu fico imaginando a cena, que Paulo olha diretamente nos olhos dele, né, de maneira penetrante, né, ousada. Falou tudo isso que ele tinha dito da sua cidadania, né, e aí eles não tiveram outra coisa a não ser desculparem-se, né, e levarem eles para fora da prisão. E aí eles não saíram às escuras, às escondidas, como se estivessem fugindo. Não, eles saíram pela porta da frente, como cidadãos romanos, como pessoas que não deviam, que não por serem cidadãos romanos, mas porque eles não deviam nada, né? Eles foram presos injustamente, açoitados injustamente. Então aqui eles não saíram pela porta dos fundos, não, eles saíram de cabeça erguida, sabendo que além da missão ter sido cumprida naquele local, de vidas terem sido salvas naquele local, eles ainda quebraram, por assim dizer, né, entre aspas, a crista daqueles que tentavam abafar a mensagem do Evangelho, a propagação de Cristo Jesus como o Salvador, o Filho de Deus, o Redentor da humanidade. E aí eles saem pela porta da frente, e depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Eles vão dar continuidade a essa viagem missionária, segunda, e agora eles vão partir para Tessalônica, e aí é uma mensagem para o próximo devocional. Não perca amanhã a continuação da segunda viagem missionária de Paulo e o que eles vão fazer, realizar por meio do Espírito Santo em Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, e vão continuar. Essa é a segunda viagem missionária de Paulo. Fica conosco, não perde amanhã e não esquece, curte, compartilha a nossa página. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Te peço que continue o dia que nós possamos continuar o dia na tua presença. Te peço que a cada dia o Senhor nos ajude a compreender mais e mais o Evangelho, a palavra da salvação, e que nós possamos divulgar essa mensagem para toda criatura, até os confins do mundo. Nos ajuda, Senhor, a nos fortalecer na comunhão dos santos e ter ousadia para pregar a mensagem da salvação. E que nós possamos buscar cada vez mais um pouco conhecimento e não venhamos a ser inúteis ou tolos, mas que nós venhamos a ser sábios por meio do temor a Ti, ó Deus, Pai poderoso. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço. Devocional Temor e Tremor.